Como eu dizia, sempre que ele é acusado de homofobia, ele traz à tona a discussão que ele teve em 2011 e a briga pessoal que ele pegou sobre o kit gay. Ele agora está aí, Fernando Haddad disputando, e aí ele não, que ele agora está naquela situação, mas os filhos dele falam do Fernando Haddad, que foi o criador do kit gay, e gera essa discussão entre os bolsominions e os petralhas dentro da internet. Isso é até interessante de se ver, eu rio muito vendo isso, né? E assim, sinceramente, eu vi o kit gay. É, ele diz que não se deve tratar de sexualidade para crianças, isso é um direito que ele tem de defender isso, apesar de que eu advogo ao contrário. Eu acho que sexualidade deve ser trabalhado sim com crianças, claro, com professores com formação adequada, que os professores trabalhem com isso, tudo dentro do que a pedagogia fala que é interessante, dentro de uma metodologia bem estabelecida, que é para a criança, e a criança é diferente realmente do adulto e do adolescente, certo? Sobre isso, a Laura Miller, sexóloga, tem uma entrevista muito interessante sobre isso no Altas Horas, que inclusive eu compartilhei com ele no Twitter, espero que ele tenha visto. Mas ele tem o direito de discordar desse ponto de vista. Porém, ele não é acusado de homofobia por causa da defesa do kit gay. Ele é acusado de homofobia por causa das declarações que ele dá aos gays. Por exemplo, ele dizer que um casal homossexual desvaloriza a vizinhança. O que é que tem a ver isso com kit gay, Bolsonaro? O que é que tem a ver você dizer que prefere seu filho morto do que gay? O que é que isso tem a ver com kit gay? Não, não tem a ver. Você é homofóbico mesmo. E você só usa o kit gay para se justificar. E aí você joga mais uma vez para a plateia e pega essa população, essa parte da nossa população que é homofóbica e acaba jogando para essa torcida também. Inclusive por isso você está tão bem posicionado nas pesquisas, certo? Ele também disse que a militância LGBT pega no pé dele, que agride ele e tal. E eu concordo, a militância LGBT às vezes pega pesado, não só com ele, com outras pessoas também. Isso é caso que talvez um dia eu faça outro vídeo sobre isso. Porém, você trata os caras com truculência. E você espera receber o que em troca? Você gride, chama de marginal, chama de vagabundo e os vários adjetivos que você usa para denegrir a imagem deles e você espera receber o que em troca. A única diferença é que você é aquele irmão mais velho, cínico e descarado que... Eu tenho um irmão que ele fazia isso comigo. Ele me provocava, me provocava, me provocava, e aí eu me irritava e eu não me controlava, tentava bater nele. Eu sempre apanhava porque eu era mais novo, mas aí ele é aquele cínico. E aí os outros agridem ele e ele consegue manter a postura dele e ele usa isso também a seu próprio favor. Certo, é um certo descontrole de quem o agride, que nada justifica a violência, por mais que ele fale e desfale, nada justifica uma violência como o Jean Willis fez na votação do impeachment, cuspir ele. Aquilo para mim é um sintoma também de ignorância, certo? Porém é um reflexo de como você também os trata, certo? A diferença é que você é um pouco mais controlado do que eles, certo? Eles às vezes não se controlam e passam para agressões como jogar ovo e algumas outras. Mas você os agride, você verbalmente trata eles desse jeito e você recebe isso em troca, certo? De novo aquela história, dois errados não fazem um certo, certo? Uma outra bandeira que ele defende muito, e aí que nesse ponto eu acho mesmo que é ignorância dele. Diferente da ditadura, que eu acho que ali é desonestidade intelectual, nesse ponto eu acho que é ignorância, né? Que é a questão dos direitos humanos. Primeiro, para os defensores do Jair Bolsonaro e defensores da tese que ele defende, direitos humanos não são uma instituição, nem são uma entidade, muito menos uma pessoa. Que eles dizem, os direitos humanos, os direitos humanos, aí coloca o artigo. Não, direitos humanos não são uma instituição, uma pessoa, né? O que a gente chama de direitos humanos é um conjunto de princípios e normas que está colocado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? E a maioria das pessoas que, assim como eu, defende os direitos humanos, não defende o bandido. Isso é uma mentira deslavada, contada por pessoas como Jair Bolsonaro e que pessoas despreparadas acabam acreditando. As pessoas que, assim como eu, defendem os direitos humanos não defendem os bandidos. Muito pelo contrário, o que a gente defende é a condição humana, né? E aí ele tem aquela história de que bandido bom é bandido morto. Não, Jair Bolsonaro, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é não ser bandido, é não ter bandido. O bom é não ter bandido.
É simples assim, certo? Porque eu não acho que o bandido seja uma vítima da sociedade. E aí eu acho que é esse o grande X da questão. Tem pessoas que, assim como Jair Bolsonaro, defendem que bandido bom é bandido morto. E tem pessoas que argumentam que a esquerda, principalmente, eles atribuem isso principalmente à esquerda, deixando claro que eu não me considero à esquerda, eu estaria mais ali no centro-esquerda, e aí isso é assunto para outro vídeo, porque eu acho que essa dicotomia esquerda-direita ela já está batida até demais, principalmente para o Brasil, certo? Mas dizer que o bandido é vítima da sociedade, isso é mentira. O bandido é um reflexo da sociedade, e isso diz muito sobre o que eu acredito, né? Por exemplo, a incoerência do discurso do general Mourão, que é vice dele. O general Mourão teve agora aquela polêmica com a questão dos filhos criados por avós e mães, e aí depois da polêmica ele se justifica que tem artigos que dizem que famílias sem o pai, o, o, os jovens ficam presas fáceis para o narcotráfico. E eu até acho que ele não foi, assim como Bolsonaro, machista, né, nesse fato, o general Mourão. Eu acho que ele só não soube se expressar. Isso é bem comum entre eles dois, né? Eles se expressam muito mal, aí depois. E eu não acho, sinceramente, que ele tenha. Eu entendi o que ele quis dizer, principalmente depois que ele se argumentou, se justificou. Tem um texto do Barack Obama que ele tem mais ou menos o mesmo argumento que o Mourão diz. Eu não acho que ele foi machista. Porém, isso mostra a incoerência que ele é. Ele mesmo diz que uma criança que foi criada sem o pai, só com a mãe e com a avó, porque a mãe precisa trabalhar, a avó precisa trabalhar, o menino fica sozinho. Aí ele diz que o Estado não dá creche, não dá escola, e papapá, e aí esse jovem fica uma presa fácil para a sociedade. Aí veja, ele mesmo admite isso, o general Mourão defende isso e diz que essa criança é uma presa fácil para o narcotráfico, e depois ele vai e diz, mas essa criança que o Estado não deu cobertura quando ele é criança, que viveu sem o pai e sem a mãe, e aí virou presa fácil por narcotráfico. Ele defende que essa criança que o Estado não cobriu lá atrás, quando tiver com 16, 17 anos, virou bandido por essas circunstâncias que ele mesmo defende, e que essa criança depois de 17, 18 anos tem que morrer. Sim, bandido bom é bandido morto. Então essa criança que foi negligenciada porque não teve um pai presente, ou teve uma família desestruturada, na verdade eu acho que o que ele queria dizer mesmo era isso, teve uma família desestruturada lá atrás, o Estado não deu a cobertura que deveria dar, essa criança vai vir um marginal e depois eu tenho que matar. É isso que ele está defendendo, e isso é uma incoerência, isso é, sabe, uma barbárie sem tamanho, certo? Outro ponto que me faz não votar no Jair Bolsonaro, e aí é um ponto que ele é muito elogiado pelos seus defensores, é a moral do Jair Bolsonaro, né? E para mim o Jair Bolsonaro é uma pessoa de moral duvidosa, certo? Assim como a grande maioria dos políticos, ele se vende como o novo da política, um cara que está há 27 anos aí com mandato eletivo e se dizer novo na política. Cito dois exemplos aqui bem práticos de que para mim ele tem uma moral duvidosa. Diga-se de passagem, não está sozinho, né? Mas ele é aquele cara do jeitinho brasileiro, né? Que seja mais um reflexo da sociedade, mas ainda assim é moralmente duvidoso. Por exemplo, o caso da JBS. Né? A JBS deposita 200 mil na conta dele, ele devolve para o partido, no mesmo dia o partido devolve 200 mil para ele. É lavagem de dinheiro o nome disso. Certo? Ah, é legal, estava tudo dentro da legalidade? Estava. Sim, e daí? Mas ainda assim é lavagem de dinheiro, não importa se foi legal. É só a história do jeitinho brasileiro. Se aproveitou de uma brecha na lei para ter proveito disso. Certo? Outra coisa, a questão dos privilégios como parlamentar. Exemplos bem sintomáticos disso, o auxílio moradia. Estava na lei, ele não cometeu um crime. Sim, e daí que está na lei? Se vocês forem estudar a lei, moral e ética, vocês vão ver que nem sempre a moral e a ética tem a ver com o que está na lei. Nem sempre a lei ela é regida pela moral ou pela ética. Né? E aí ele usa o jeitinho brasileiro, porque está na lei, mas eu tenho um apartamento, mas eu pago meu IPTU. Ele disse isso numa entrevista na Globo, que pagava IPTU com auxílio moradia. E isso é moralmente duvidoso.